doutor Humberto Costa, senador por Pernambuco. Bem, bom dia, Vilemar, bom dia, Alex Kennedy, Alexandre Kennedy, Golbery Lopes, Josival Ricardo, nosso companheiro Rogério Almeida. Bom dia a todos que ouvem a Agreste FM, uma alegria poder falar para toda a população do Agreste do nosso estado. Pois não. O presidente do Banco do Brasil, o doutor Rubem Alves, no início do mês, ele anunciou no Congresso Nacional uma possível privatização. Como os senhores viram esse pronunciamento? É a primeira pergunta. Isso pode acontecer, senador? E na sua visão, isso é bom ou é ruim para o Brasil, já que sabemos que sem investimento na segurança dos bancos não tem continuidade? Que já vemos vários bancos aqui no Agreste de portas fechadas, a exemplo de Lagoa dos Gatos, Jurema, Belém, e os restantes estão trabalhando de forma superficial. Senador? Bem, Vilamar, na verdade essa é uma pretensão, é um desejo do governo federal, com toda certeza, né? Não somente nessa reunião lá no Senado, mas o tempo inteiro o presidente do banco, o próprio ministro da Economia tem dito que desejam a privatização do Banco do Brasil. Na minha avaliação, isso seria profundamente negativo para o país. Nenhum país que se preza, que imagina poder induzir o desenvolvimento econômico da sociedade, da economia, enfim, deixa de ter bancos importantes com vínculos fortes que têm um papel de fortalecimento econômico, né? E o Banco do Brasil é uma instituição relevante que tem o controle acionário por parte do governo federal, apesar de ter acionistas minoritários, tem cumprido um papel importantíssimo no sentido de sustentar, por exemplo, os financiamentos para a pequena agricultura, para os pequenos negócios, e é na prática também o principal banco de prestação de serviços à população. Você lembrava bem que nas pequenas cidades do nosso país é o Banco do Brasil que garante, na maioria das vezes, o acesso das pessoas ao serviço bancário, né? Então eu acredito que seja um desejo do governo, mas não tenho tanta certeza de que eles vão conseguir, porque, por outro lado, há uma forte resistência da parte do Congresso Nacional, da parte da população brasileira, e é possível que essa decisão não consiga ir tão longe quanto pensam os atuais governantes no Brasil. Nós estamos passando por esse momento de pandemia. Eu quero dizer inicialmente que é uma grande satisfação ter sua participação aqui no programa por mais de 72 municípios, e todo mundo hoje está preocupado, senador, com o adiamento das eleições, né? Porque nós não sabemos se realmente elas vão ser realizadas agora, no dia 4 de outubro, e nós temos uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, a número 18 de 2020, que foi apresentada no Senado Federal, né? Por alguns senadores que são os autores dessa proposta, e me parece que ela foi incluída na data de ontem, na ordem do dia, né? Eu acredito que hoje já vai haver alguma votação em relação a essa PEC. Então, o que eu gostaria de saber do senador é se existe realmente a possibilidade desse adiamento. O que é que o senhor está vendo com os seus colegas senadores, com os deputados federais, se realmente as eleições elas vão ocorrer no dia 4 de outubro, ou se essa PEC ela vai ser aprovada e vai adiar as eleições para o dia 4, para o dia 6 de dezembro. E como é que fica, senador? O calendário eleitoral vai modificar agora as convenções partidárias, o tempo de propaganda eleitoral, ele vai diminuir, vai continuar 45 dias. O que é que o senhor está vendo nessa situação desse adiamento e dessa PEC, senador? Bem, na verdade, doutor Golbery, a decisão vai ser tomada hoje, né? E é 100% de possibilidade de que esse adiamento aconteça, porque nós
vamos estar nesse período de outubro ainda sob forte efeito dessa pandemia, com inúmeras restrições para a realização de atividades coletivas e com dificuldades, inclusive, para a realização da eleição. A proposta que deve ser votada hoje deve levar o primeiro turno da eleição para o dia 15 de novembro, ou seja, um adiamento de 45 dias aproximadamente, e o segundo turno das eleições, onde houver, deve acontecer aí por volta do dia 6 de dezembro aproximadamente, ou final do mês de novembro. Isso praticamente já está definido. O que resta saber é se nós vamos realmente conseguir cumprir esse prazo. Porque da forma como está essa pandemia, é muito provável que mesmo em novembro nós ainda tenhamos muitas restrições a que as pessoas possam participar desse processo, que não é simplesmente a votação no dia, mas é também a campanha eleitoral, é um conjunto de ações que fazem parte de uma campanha. Algumas das datas que anteriormente existiam, elas vão ser modificadas. Por exemplo, o prazo para a realização da convenção, ele deve ser ampliado, não é? Porém, os prazos legais, tipo desincompatibilização, prazo de filiação, isso tudo deve se manter naqueles prazos que já estavam vigendo para a eleição no mês de outubro. Então, deve haver sim uma adaptação de algumas datas, mas são datas de realização de convenção, datas de início de campanha eleitoral. É provável que o tempo de campanha eleitoral seja estendido, deve aumentar também o tempo de rádio e de televisão para essa campanha. Então é isso que nós devemos votar no dia de hoje. Eu posso lhe dizer com toda certeza que essa mudança vai acontecer. Agora, se não for possível, né, ainda no mês de novembro, a realização dessas eleições, tudo indica que a proposta de emenda constitucional, a PEC, que vai ser votada hoje, ela vai dar ao Supremo Tribunal Federal, junto com a Câmara e o Senado, a possibilidade de fazer eleições suplementares naqueles municípios onde não seja possível a realização naquela data prevista. O senador, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Agreste. Com relação, senador Humberto, quem está falando é Josval, com relação aos escândalos que surgiram esta semana, operações da Polícia Federal na cidade do Recife, inclusive escândalos principalmente envolvendo este momento da pandemia e aquisição de equipamentos para a Covid-19. A pergunta, senador, é o seguinte: esses escândalos e operações podem prejudicar de alguma forma a pré-candidatura do João Campos, do filho do ex-governador Eduardo Campos? Como é que o senhor vê este cenário? Bom, eu não tenho elementos para poder dizer se isso realmente vai produzir algum tipo de efeito sobre a disputa na sucessão municipal. O que eu posso dizer é que é preciso realmente que se investigue, que se vá a fundo, que se procure saber se realmente houve algum tipo de ilícito praticado por quem quer que seja, não só na Prefeitura do Recife, mas em muitos lugares que estão sendo também objeto de investigação em termos nacionais, né? Está aí o Estado do Rio, o Estado de São Paulo, existem problemas também na Bahia, no Amazonas, né? E aqui em Pernambuco, na cidade do Recife, mas em outros lugares também. Eu, da minha parte, tenho grande confiança na forma de gestão, né? Na lisura da gestão do prefeito Geraldo Júlio, do governador Paulo Câmara, e acredito que essas coisas todas serão esclarecidas, doutor Josival. Obviamente que se algo for encontrado, se for identificado algum tipo
de ato de corrupção, isso pode ter um efeito realmente na eleição. Mas eu quero crer que, em verdade, será possível provar a lisura de tudo que foi feito, porque nesse momento a gente tem que ter um certo cuidado, inclusive nas acusações que são feitas. Por exemplo, superfaturamento. Nesse momento que nós estamos vivendo, até pelas regras do próprio mercado, não é? Os preços dos insumos, de equipamentos, de tantas coisas, estão lá nas alturas. E isso necessariamente não caracteriza nenhum tipo de irregularidade pelos gestores públicos que estão à frente do enfrentamento da pandemia. Senador Humberto, com relação ao cenário político, em se tratando ainda de município, Recife tem como pré-candidata a Marília Reis, que chegou inclusive a lançar o nome, que é do mesmo partido seu, que é o PT, do senhor, que é o PT. Porém, existe, a gente percebe, alguma resistência do partido em ter candidatos nas capitais. E Marília desponta como uma forte pré-candidata à eleição da cidade do Recife. E também, né, acaba sendo, quando a gente acompanha os noticiários atribuídos ao senhor, uma certa interferência para que não seja ela o nome indicado e haja uma aliança do partido aí na capital. Bom, em relação aqui ao Recife, todo mundo sabe que nós temos uma visão muito clara de que o ideal para o PT é que ele participe da Frente Popular, continue participando e feche uma aliança com PSB, PCdoB, PDT, todos os partidos do campo popular. Como todo mundo sabe, a direção nacional do PT tomou uma posição pela candidatura de Marília. No entanto, 90% do diretório municipal do Recife, dos filiados militantes do PT Recife, não querem o lançamento dessa candidatura. Consideram que o mais importante para nós nesse momento é nós darmos força à continuidade da Frente Popular no Recife e no nosso estado. Além do mais, até o presente momento, a candidatura da deputada, ela não decolou. Ela não conseguiu trazer nenhum partido para fazer aliança com o PT, não trouxe uma única pessoa que pudesse se filiar ao partido e reforçar a nossa chapa de vereadores, e, portanto, eu acho que é uma candidatura que está fadada ao fracasso, né? E o diretório municipal deve se reunir no dia 28 de junho. Nessa reunião devemos aprovar a nossa posição de que devemos continuar na Frente Popular e deverá haver um pedido ao Diretório Nacional para que ele reconsidere essa decisão anterior. Senador, só a última pergunta para não querer incomodar, sabendo que o senhor tem uma reunião dentro de mais alguns instantes. A outra pergunta, senador, nós gostaríamos de saber, porque há uma preocupação muito grande no pós-pandemia, com esse tsunami que vem, que é exatamente o desemprego, a recuperação como um todo desse país, financeiramente falando. Mas a pergunta que eu faço agora nesse instante é porque, segundo o nosso digníssimo ministro da Economia, o doutor Guedes, ele já pensou, já havia comentado que ele prolongaria mais 2 parcelas porque nem tão cedo, pelo menos, nem tão cedo, vírgula. Não há uma previsão para o encerramento dessa pandemia. Até que se descubra uma vacina, o medicamento não existe ainda, né? Pois bem, mas o presidente, ontem, né, ele disse, o Brasil não tem condições, né, de bancar mais 2 parcelas desses R$600. A pergunta que se faz, como é que o senhor vê isso e como é que fica esse país que já tem mais de 20 milhões ou mais de desempregados, senador? Bom, eu vejo com muita apreensão, né? E nós vamos defender claramente que esse seguro quarentena, esse recurso de R$600 a R$1.200, ele continue a ser pago. Na verdade, vamos fazer uma proposta de que esse pagamento seja feito durante um ano, porque a economia não vai se recuperar se nós não tivermos uma participação muito direta
da própria população, ampliando o seu consumo, fazendo com que o dinheiro circule, especialmente nas pequenas cidades do Brasil, para que nós possamos ter uma retomada da atividade econômica. O governo pode sim garantir esse recurso. Nós temos recursos reservados na conta única do Tesouro Nacional. O país pode também imprimir moeda para garantir que as pessoas possam ser atendidas no sentido de conseguirem ultrapassar essa situação tão difícil que é a situação da pandemia. Então será uma disputa muito forte entre o governo e o Congresso Nacional, e eu tenho certeza de que o Congresso Nacional vai aprovar essas medidas. O Congresso Nacional vai garantir a prorrogação desse seguro quarentena, na pior das hipóteses, até o final dessa situação de emergência que acontece no final do ano, no mês de dezembro. Então é algo que eu acredito que vai acontecer. Quero agradecer a todos vocês, especialmente a você, Willamar, essa oportunidade de poder falar na Agreste FM, no programa Visão Política. Quero também aqui saudar os demais participantes dessa entrevista, Alexandre Kennedy, o Golbery Lopes, o Josival Ricardo, nosso companheiro Rogério da Petrobras, e dizer de que estarei sempre aí à disposição para nós renovarmos essa nossa conversa e tratarmos um pouco da situação do nosso país. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade.